Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a personalidade que nos fala a respeito de um setor bastante representativo e dinâmico da economia capixaba, que é o setor da revenda, comercialização de carros seminovos. Eu vou conversar com o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Espírito Santo, o empresário Paulo Roberto de Souza, o Paulo Souza. Paulo, é um setor dinâmico e bem ativo, né? O setor de revenda de carros. Carro novo, você fala seminovos ou carro usado? Seminovos para dar um upgrade, né? Isso aqui, primeiramente, é um prazer estar aqui com você, que todo empresário gostaria um dia de sentar aqui nessa mesa, rapaz, aqui, que isso. Nessa cadeira. Que isso. Você. Eu que tenho o prazer de estar falando com você, porque ao longo dessa conversa nós vamos descobrir algumas nuances da riqueza da sua personalidade. Mas o seu setor é um setor muito dinâmico, né? E é um setor que dá escoamento ao setor de carros novos, né? Porque se o cara não vender o carro dele, ele não tem, às vezes, como comprar o carro novo, né? É que, na verdade, o setor de seminovos, primeiramente, é um sonho, né? Então, que todo brasileiro, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, deseja um dia ter um carro. Então, obviamente que para ter um carro usado, um dia nasceu um carro novo, né? Então, o carro usado, ele é a sequência do carro. O carro seminovo é a sequência do carro novo, né? Então, o carro usado é... É uma sequência no sentido do consumo, às vezes ele é o primeiro degrau, né? Para chegar ao carro novo. Exatamente, né? Porque dificilmente a pessoa consegue, assim, no seu primeiro trabalho, um carro zero. Então, o carro novo, ele é difícil acesso muitas vezes. Então, o carro seminovo, assim, é um encantamento quando a pessoa consegue juntar aquele primeiro salário daquela entrada, ou financiamento. Né? Então, hoje não pode falar mais isso, que não são mais 4 marcas no Brasil, mas gente de mais idade que teve um primeiro Fusca, sabe o que foi o primeiro Fusca, né? É verdade. Eu também comecei com Fusquinha. Todo mundo começou com Fusquinha. Então, é que todos nós temos história com Fusquinha, né? Ô Paulo, agora a sua associação, a gente tem uma certa experiência no acompanhamento da vida do associativismo aqui no Espírito Santo. A gente entende que é difícil ter economia forte sem ter uma cultura associativista forte e uma cultura também de empreendedorismo forte, né? É muito recorrente aqui na nossa conversa, a gente está conversando com protagonistas desses dois setores. Mas a sua Arives, Associação de Revendedores do Espírito Santo, ela tem uma performance bastante destacada no conjunto de entidades associativistas pelas entregas que ela faz, né? Vocês, por exemplo, vocês conquistaram a isenção do ICMS, não só para os associados, para todo o setor, né? Pô, isso aí é uma excepcional conquista, né? Na verdade, isso é uma coisa histórica até para todo o Brasil, né? Porque nós somos o primeiro estado no Brasil, há 21 anos atrás, a conquistar a isenção de 100% de ICMS, a redução de ICMS em 100%. Então, isso aí foi uma mega conquista da nossa associação, com muita luta. Durante mais de um ano, nós assim, frequentamos ali a Secretaria da Fazenda no centro de Vitória. E isso é um marco assim, para o setor automotivo, não só do nosso estado, mas para todo o Brasil, né? Argumentando que um eletrodoméstico usado, quando você vende, você não recolhe ICM. Logo, quando você vende um carro usado, não haveria por que recolher. Isso aí foi um argumento que eu, na verdade, tive a oportunidade de usar com um dos secretários, né? Eu falei assim, vem cá, você, quando compra uma bicicleta nova, depois de alguns anos, o que você faz com ela? Vendo com um colega, amigo, parente. E uma geladeira, a mesma coisa também, né? Então, a partir daí, chegamos e o carro usado? Porque então vamos pagar um ICMS, já temos uma tributação tão alta de um carro novo, né? Quando compramos ele 0 km. Então, não tem justificativo de pagar um imposto, né? Uma bitributação sobre um carro seminovo, não tem lógica, né? Mas isso é nacional ou o Espírito Santo tem uma conquista estadual? O ICMS eu sei que é estadual, mas outros estados também têm conseguido isso? Não, isso foi uma conquista estadual e depois de alguns anos, Pernambuco conseguiu, né? Então, nós temos 3 estados hoje no Brasil que conquistaram o ICMS. Espírito Santo, Pernambuco e me parece que Bahia.
São 3 estados. Porque, de fato, é uma bitributação. Quando você compra o carro, você paga imposto, né? Aí, quando você vende o carro, você paga imposto de novo, não se acredita sequer do imposto que você pagou antes. Isso não tem lógica a gente pagar. É irracional. Não tem lógica, isso a nível nacional está acontecendo isso ainda. Então, realmente o Espírito Santo tem sido esse exemplo assim, já há muitos anos e hoje mais forte ainda. Assim, pensando isso no trabalhador, né, pensando no empreendedor e também pensando no público, porque com isso também, com a isenção de ICMS também, nós podemos ter preços melhores também para os clientes também. Né? Porque, isso é uma conquista e pode ser automaticamente repassado para o consumidor final também. Né? Uhum. O Paulo, a Arives, a Associação dos Revendedores, hoje você está representando um setor integrado por quantos estabelecimentos? Quantos estabelecimentos formam esse setor aqui no Espírito Santo? Hoje nós temos um setor que tem no estado aproximadamente 1.260 lojas em todo o estado. E hoje nós representamos diretamente 315 lojas, né, são associadas à nossa associação. Você tem, e ela muito assim, ela é muito protagonista, como eu disse, né? Ela tem atuação muito destacada nessa representatividade. Você vê que o número de associados que vocês têm é expressivo em relação ao universo do setor, né? Porque a média da representatividade considerada forte é de 20% do universo, vocês passam até de 20%. Vocês têm mais entregas também, né? Mas eu acho que uma grande entrega que vocês fazem é articulação política, é capacidade de relacionamento através dos quais, às vezes, você consegue conquistar as coisas para os seus associados, né? Porque, na verdade, que nenhum sindicato, nenhuma associação consegue sobreviver sem essa articulação. Então, isso, assim, é primordial, né? Que o presidente, os diretores tenham essa aproximação política. Então, através disso, nós conseguimos levar as nossas dores, as nossas dificuldades, para que eles possam entender, né, e, de uma certa forma, cooperar conosco nesses objetivos. Então, é uma associação forte, de fato, porque tem essa aproximação política. Nós temos dados aqui da Arives que informa que um crescimento de 24%, quase 25% nas vendas do mês passado, novembro, sobre o mesmo mês do ano anterior. Em novembro de 2022 vendeu-se 24.391 veículos, no mês passado venderam-se 30.365. O mercado está aquecido, então, está forte. Realmente o mercado tem surpreendido, né? Que todos nós pensávamos que com as mudanças políticas o mercado podia estar frio, mas o mercado está muito bem, está crescendo, está em crescimento e esperamos crescer ainda mais para o ano de 2024. Dos dados que eu tenho aqui também, até dezembro, certamente esse valor deve estar computando aqui só a cifra de novembro, 313.730 veículos vendidos, contra 289 ao longo de todo o ano de 2022. O mercado está decolando mesmo. Decolando e esperamos decolar mais ainda, porque é um mercado interessante, né? Cada vez as pessoas estão interessados em comprar o seu veículo e nós estamos aí para servir. Né? Paulo, as pessoas, dentro desse esforço que se faz de expandir a consciência do associativismo, porque o associativismo é união, né? Todas as empresas que atuam no setor têm problemas e demandas comuns, se juntam para postular, para reivindicar e conseguirem, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência política da necessidade da união. Elas perguntam assim, qual a razão, por quê? O que eu ganho em me associar? No caso de vocês, além de entregas tão relevantes quanto essa isenção do ICMS, o que mais assim, vocês concedem, oferecem? Que benefícios vocês proporcionam? Que, na verdade, isso é que todas as classes devem pensar em se unir. Porque quando nós nos unimos, a gente se torna mais forte, né? É muito difícil você... dono de uma loja, uma pessoa só, conseguir um objetivo junto a um governo municipal, estadual e até federal. Quando a gente se une, então a gente tem muitas conquistas. E uma das nossas conquistas assim, importantes também foi a transferência de veículo também, porque como nós representamos 70% das transferências de veículos aqui no estado, nós conseguimos aí uma taxa, a gente chama de taxinha, menos de R$40.
Quer dizer, uma taxa cheia de transferência é praticamente R$400. Nós conseguimos ela por R$40, R$42. Então, assim, fora isso, nós temos assim, conquistas em comum, como a transferência de veículo também. Recentemente foi implantado o RENAV no Espírito Santo, né? Aliás, nós somos o primeiro estado a ser implantado o RENAV a funcionar. O primeiro estado foi Santa Catarina, mas o primeiro estado a implantar e a funcionar, a virar a chave, a começar a trabalhar, foi o Espírito Santo. Muito isso nós devemos ao DETRAN. O DETRAN do Espírito Santo hoje é considerado, nós temos agora em São Paulo, nós tivemos um congresso a nível nacional, e o DETRAN do Espírito Santo, o Givaldo Vieira, foi considerado o melhor gestor de DETRANs do Brasil. Ou seja, isso tudo pela eficiência tecnológica, com o governo do Estado trabalhando junto a isso, o DETRAN e os lojistas cooperando com as suas necessidades também. Então, você ser um associado sempre é lucrativo para você, para a sua empresa, para o seu negócio e para você entender o propósito de andar em conjunto, né? Catitu fora do bando, se diz lá no interior de Minas, é comida de onça. É comida de onça. É comida de onça. Isso não tenha dúvida, porque quando você está junto, você é mais forte, né? É. Você se torna uma potência. E aí tem guarida, tem amparo, tem o defesa de interesse comum. RENAV. O que é RENAV? O RENAV, na verdade, o RENAV ele veio assim para ser uma identidade do veículo. Então, ou seja, que todos os problemas hoje que se tem do consumidor, da dificuldade de uma transferência, da legalidade de uma transferência, hoje o RENAV ele veio para facilitar tudo isso. Ou seja, aquele documentinho verde, né, que é muito conhecido de todos nós, aquilo lá já não existe mais na modernidade hoje aqui no Espírito Santo. Hoje todo mundo tem o seu documento eletrônico, você pode usar lá no seu celular, você pode usar ele com facilidade, e uma transferência hoje de um veículo, você consegue transferir hoje em 8 minutos. Ou seja, se você estiver em outro país, você que gosta de viajar muito, você diz que você é um mochileiro, né? Já foi um mochileiro, já rodou o mundo afora aí, então você em outro país, se resolver vender seu carro, você pode transferir através do RENAV. Isso era impossível no sistema antigo. Então, isso veio para facilitar também a vida, tanto do comerciante, como também do consumidor final. Vocês estão com um projeto de expansão da base de associados, Paulo? Como é que é? Querem trazer mais gente? Veja bem, nós temos hoje, assim, 315 associados no universo de 1.300, 1.260 lojistas, né, no estado. Então, é nosso objetivo conscientizar todas essas pessoas que não são associadas para ver, para conhecer os projetos, para conhecer o trabalho, para se unir a gente. Então, com certeza, o ano de 2024, nós queremos atingir pelo menos 450 associados. A presença hoje é do presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Espírito Santo, o empresário Paulo Roberto de Souza. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente da Associação de Revendedores de Veículos do Espírito Santo, o empresário Paulo Roberto de Souza. O Paulo, como você tem muita familiaridade com esses dados que envolvem a frota automobilística capixaba, um dado é inevitável de saber. Qual o tamanho da frota nossa hoje no Espírito Santo de carro em circulação? Hoje no Espírito Santo nós temos uma das frotas mais representativas do Brasil. São 2.400.000 veículos em circulação. É bem representativa mesmo, proporcionalmente talvez uma das maiores, porque significa que a cada 2 capixabas um tem carro. Exatamente, e a média aí, a nível Brasil, são 10 pessoas para um carro. Então, no Espírito Santo, caramba, assim, o capixaba está bem motorizado. Está bem motorizado. Aí nós esbarramos num problema. As estruturas viárias não crescem na proporção que a frota cresce, né? Você imagina o seguinte: as vendas do ano passado para hoje, em novembro, cresceram 24%. Você imagina uma frota de 2,4 milhões só crescendo 10% ao ano. 240 mil a mais no ano que vem. E as ruas continuam do mesmo tamanho e as mesmas, por mais que se faça viaduto, ponte e coisa. Como é que você vê esse desafio? Você não acha que a gente corre o perigo de ver a cidade travar uma hora dessa, não? De fato,
esse é uma consequência, né, da modernidade, da necessidade das pessoas de terem o seu veículo, para poder sair com as suas famílias, para poder ir ao trabalho. E realmente o nosso papel é comprar e vender. Agora, o papel do governo é facilitar, arrumar meios para que essa frota absurda, né, que nós temos aqui no Espírito Santo consiga que ter seus caminhos, né? Porque realmente... Mas deixa eu te falar, Paulo, até pela admiração que o trabalho da Arives me inspira, sinceramente. Realmente o trabalho de vocês é defender os interesses do comércio, especificamente. Mas no longo prazo, talvez lhes interesse participar de formulação de políticas que otimize a mobilidade urbana, porque no fundo vai estar atendendo a vocês também, na medida que o carro não se inviabiliza, não inviabiliza a longo prazo o negócio de vocês, né? Porque vai chegar um momento que, se não encontrar algum tipo de solução, não vai caber tanto carro na cidade. Realmente, esse é uma consequência assim, drástica, inclusive. Mas eu acho que é importante, quando o governo está dialogando sobre isso, que todos os setores estarem envolvidos. E eu acho muito pertinente também a nossa representatividade também está presente nessas discussões para buscarmos meios de solução. Isso. Eu acho que é muito importante a gente participar, realmente a gente vê assim, essa cidade e esse estado tão maravilhoso. Você hoje, para descer ali de Pedra Azul, aqui para a Vitória um dia domingo, há uma fila absurda ali, né? Nossa, o que você faria talvez em 1h20, né? Em os 90 quilômetros que nos separam daquele lugar maravilhoso, você leva... Ali foi proposta soluções, tipo assim, já que não dá para duplicar a rodovia até lá, que seria interessante, e vai ser inevitável, né? Não tem como essa rodovia não ser duplicada, né? Mas pelo menos nos pontos de ultrapassagem ela fosse duplicada, você dava mais vazão, você entendeu? Medidas assim, paliativos como esse já poderiam ajudar um pouco a vida do motorista. Isso aí realmente já tem visto assim, estudos, né, do governo estadual a respeito disso aí, e eu acho que em breve, né, essa rodovia, em alguns pontos, ela vai ser duplicada, porque é uma necessidade, emergencial isso hoje, né? Não podemos, então, um lugar tão bonito como Pedra Azul, estamos citando aqui como exemplo, e você demorar 3 horas para descer uma serra que poderia fazer com tranquilidade em 1 hora, né? É verdade, é verdade. Você teria soluções, referências, você viajado também. Depois nós vamos entrar na segunda parte do seu hobby, que é um hobby extremamente fascinante. Mas você é um cara viajado também. Você tem algum modelo, alguma referência de cidades que você acha que encontraram soluções de mobilidade urbana que talvez pudesse nos inspirar? Olha, uma das cidades que eu já tive, né, presente e morei lá durante um período também, um tempo, e conheço muito bem assim, o trânsito local lá, é Barcelona, né? Barcelona é uma cidade encantadora, com uma mobilidade fantástica, tanto para ônibus, como para trem, metrô, tramvia, né? Bicicleta. Então, assim, é uma cidade fantástica e conseguiram, uma cidade assim, tão tradicional, tão antiga, conseguir fazer essa mobilidade moderna. Então, eu tenho plena convicção que um estado como o Espírito Santo, um estado fácil, né, pequeno, fácil para administrar, nós podemos ter um exemplo também de mobilidade urbana, como é Barcelona. Né? Barcelona é um exemplo de mobilidade urbana e eu tenho certeza que, para mim, se tornou um exemplo fantástico, porque você tem a maior facilidade. Você transita, você atravessa Barcelona assim, para qualquer ponto, em média, com 20 minutos. Né? De ônibus, de trem, até de bicicleta, inclusive. Incrível, hein? De repente, nossos técnicos aqui poderiam fazer um benchmark lá, ir lá, visitar, ver o que funcionou lá, que poderia ser replicado aqui, né? Realmente, Barcelona é um exemplo aí para o mundo todo e o pessoal aqui de mobilidade urbana já certamente conhece, mas pode ir lá buscar exemplos práticos para trazer aqui para o nosso estado, né? Até para o Brasil todo. Ô Paulo, então agora vamos entrar nesse departamento aí você falou que você morou em Barcelona, né? Morou em outros lugares também, né? E tem viajado pelo mundo, né? Tem viajado também aí, né? Cultivando o seu hobby de fotojornalismo. Mas de futebol, né? Aí você, na verdade, você esteve acompanhando Copas,
Visitou, participou? Eu só tive o privilégio assim de fazer minha terceira Copa do Mundo, né, de cobrir. A primeira foi aqui no Brasil, 2014. O Mineraço, assistiu o Mineraço, era nós tomando de 7. Terrível. Hein? E depois, 2018, na Rússia, passei lá 43 dias trabalhando na Rússia, lá, cobrindo a seleção brasileira. E depois, agora, recentemente, no Catar, né? 2022, né? Foi aquele fiasco também lá do Brasil, mas assim, é uma experiência fantástica você viver isso aí, né? E eu tive essa oportunidade de conhecer cidades belíssimas, lugares maravilhosos, pessoas fantásticas, desse hobby, né? Que é o fotojornalismo esportivo, e eu tenho conhecido... Você, quando morou em Barcelona, você pegou o Barça naquela grande fase dele? Tipo MSN com Luizito Soares, com o Messi, com o Neymar? Não, foi antes? Na verdade, essa fase exatamente não, diretamente. Mas eu peguei aquela fase de 2010, 2011, né, que... Tinha as bases da seleção da Espanha, né? Campeã do mundo. Aquela foi assim, espetacular, aquela seleção de Barcelona, né? Então eu fiz assim, vários jogos do Barcelona, do Real Madrid, então do Valência, do Vila Real, nessas cidades que a gente morou por um tempo aí, passamos a conhecer um pouquinho mais dos bastidores do futebol. Você morou em algum outro lugar além da Espanha? Não, apenas morei na Espanha e na cidade de Barcelona, de Valência, que é uma cidade muito boa também, ali no Mediterrâneo, e a cidade de Vila Real, uma cidade pequena. Tem um time, né? Tem um Vila Real. O Vila Real já há muitos anos na primeira divisão, né, fazendo ali história, e tem um estádio, acredita que a população lá, 60 mil pessoas, e um estádio para 30 mil pessoas, ou seja, a metade da população toda semana está dentro do estádio, né? Fazendo ali a torcida do Submarino Amarelo, que é o Vila Real, né? Sim. Agora, você se descobriu fotojornalista de esporte, ou você gostava de fotografia e começou a acompanhar, a cobrir jogos, e a partir daí você descobriu que era uma coisa que você gostava de fazer? Não, que na verdade sempre gostei de fotografia, mas assim, é claro que não a esse nível profissional não. Sim. Então foi uma consequência que eu tive que morar na Espanha por um ano para obter a cidadania, né, espanhola. E naquele ano, então, a história é um pouco longa, mas acabei me vendo assim, com essa oportunidade de fazer esse trabalho, aprendi, tive a oportunidade. O meu primeiro jogo, aliás, eu só me tornei um fotojornalista esportivo pelo meu primeiro jogo. Qual foi? Eu fui convidado por um fotojornalista do Marca, que é um jornal espanhol. É um jornal espanhol muito forte em Madrid, né? E aí eu fiz uma amizade com ele, e ele me convidou então para participar de um jogo, para me dar um treino, né, ali com a fotografia. Ele falou: Paulo, vou te levar para dentro do jogo, né, no meu nome, né, pelo Marca, porém você vai ter que ficar em um lugar um pouco mais afastado, dentro do campo, né, na lateral, porque normalmente os fotojornalistas ficam assim, ali perto do gol, né, no escanteio. Aí ele me colocou em um lugar um pouco mais distante para mim não atrapalhar os outros fotojornalistas. Era o meu primeiro jogo oficial ali, né? E acredita que nos poucos minutos do jogo entre Vila Real e Barcelona, o Piquet fez um gol de cabeça e foi comemorar exatamente onde eu estava. Então ali eu tive o privilégio de disparar aquele monte de foto nele. Ele fez assim com a mão, ninguém sabia o que era até então. E no final do jogo a gente foi saber que ele estava começando a namorar a Shakira, né? E a data do aniversário dele é 22 e da Shakira é 22. Ele prestou homenagem para ela e eu fiz a foto do jogo, né? Então, aquela foto ali rodou. Então você cobriu todos os jogos do Brasil nessas 3 Copas, né? 2014, 2018, 2022? Você estava presente no estádio nesses jogos? Não, de 2014 eu não consegui fazer todos os jogos, mas 2018 eu rodei com a seleção brasileira na Rússia toda lá, em todos os jogos da seleção, né, e também no Catar, agora em 2022, fora as eliminatórias, né? As eliminatórias, antes da Copa do Mundo, eu fiz jogos do Brasil, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também, né? A cena mais plástica
a cena mais plástica da seleção brasileira na Copa de 2022 foi aquele golaço do Richarlison de voleio. Você estava no estádio na hora? Aquele gol ali, isso entrou para a história do Richarlison, do Brasil, e na minha história também, porque eu tive o privilégio de ser o fotojornalista que fez aquela foto, né? É mesmo? É mesmo? É. Você ganhou dinheiro com aquela foto, né? Aquela foto rodou bem, então ela também teve bons retornos financeiros, né? E nas outras fotos também você conseguiu vender bem? Você consegue uma rendinha? Não é que você esteja visando isso, que já está explicado. Você faz isso por hobby, né? Hobby tem um outro significado hoje. A gente fala tesão mesmo, né? Gosta, né? Mas você vende também? As minhas fotos, esse nível e o maquinário que eu tenho também, e os lugares onde eu estou, né? Fiz agora a final da Libertadores, né? Do Fluminense também. Pegou o golaço do menino lá, do John Kennedy? Sim, pegou aquele golaço? Sim, os gols estão registrados aí para eternidade, né? Então Você pegou também o gol que livrou o Vasco da queda? Não, esse jogo eu estava credenciado, mas eu não estava, não, né? Você tem que não, porque comigo, não, porque Vascaíno comemora como se tivesse ganhado o Mundial de Clubes. É verdade, não, eu gostaria de estar nesse jogo, porque eu também sou vascaíno, viu? Eu também sou vascaíno. O Vila Real nunca caiu, né? Você não torcia para ele, não, né? O Vila Real nunca caiu, não. Nunca caiu. Não, realmente nunca caiu. Mas, assim, então, assim, esse dinheiro das fotos dá para pagar as viagens, dá para pagar os hotéis, né? As despesas com alimentação. Então, é um hobby, e é um hobby que dá para ser bem custeado por essas fotos aí, né? E você vai seguir nessa agenda aí de onde tem um grande jogo, se puder, você vai estar lá cobrindo. Realmente eu tenho a oportunidade de cobrir, assim, esses jogos de finais, né, principalmente, tanto de Libertadores. A minha terceira Libertadores que eu faço uma final. Estive na final lá no Peru, do Flamengo campeão sobre o River Plate. Aquele jogaço. Foi um jogaço. O jogo dos 6 minutos, né, finais, foi ali inacreditável. E foi um dos melhores jogos, inclusive, que eu fiz naquela final. Quero agradecer muito, Paulo, sua presença aqui e o compartilhamento dessas histórias de vida conosco. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de falar um pouco da nossa associação, um pouquinho da minha vida. Então, espero que a gente tenha outras oportunidades, esse momento fantástico de estar com uma pessoa com tanto conhecimento e tão querida como você. A presença hoje do presidente da Associação de Revendedores de Veículos do Estado do Espírito Santo, o empresário Paulo Roberto de Souza. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.